Naquela noite, o show havia terminado como tantos outros. Luzes se apagando lentamente, gritos ainda ecoando no ar, a equipe se movendo com precisão quase automática para desmontar o palco. Para o público, tudo parecia completo, encerrado, perfeito. Para Michael Jackson, no entanto, algo permanecia em aberto. Ele sentia isso com frequência, uma espécie de alerta silencioso que surgia quando havia algo fora do alcance das câmeras, algo que não se resolvia com música nem coreografia. Enquanto caminhava em direção aos bastidores, Michael diminuiu o passo, observando o entorno com mais atenção do que o habitual. Foi nesse momento que ele percebeu uma figura isolada perto de uma das saídas laterais. Um homem comum, sem seguranças ao redor, sem euforia no rosto, apenas parado, como se estivesse ali por um motivo maior do que o espetáculo em si. Ele não tentava se aproximar, não chamava atenção. Apenas observava, com um olhar que misturava admiração e cansaço. Michael sentiu um incômodo imediato, uma curiosidade que não vinha do ego, mas da empatia. Algo naquele silêncio chamou mais sua atenção do que qualquer aplauso daquela noite. Sem comunicar à equipe, Michael tomou uma decisão simples e inesperada. Pediu que o deixassem caminhar alguns metros além do previsto. Os seguranças hesitaram, mas obedeceram. Não era um movimento ensaiado, não fazia parte de nenhuma estratégia. Era apenas um impulso humano. Ao se aproximar, Michael percebeu que aquele homem parecia surpreso, quase desconfortável, como se não esperasse ser visto. Eles trocaram poucas palavras. Nada grandioso. Nada que pudesse ser registrado como um momento histórico. Ainda assim, algo ali se conectou de forma profunda. Michael ouviu uma história fragmentada, contada com dificuldade. Falava-se de perdas recentes, de decisões erradas, de um ponto da vida em que tudo parecia ter parado de fazer sentido. O homem não pediu ajuda diretamente. Não pediu nada. E talvez tenha sido exatamente isso que mais tocou Michael. Antes de se afastar, ele fez uma pergunta simples e ofereceu um gesto discreto, algo que não chamaria a atenção de ninguém ao redor. Depois disso, voltou para os bastidores como se nada tivesse acontecido. Mas para ele, algo já havia mudado. O que ninguém sabia naquela noite era que Michael não havia encerrado aquela história ao voltar para o camarim. Enquanto a equipe seguia o protocolo habitual, ele permaneceu em silêncio, refletindo. Não era a primeira vez que se deparava com alguém em situação limite, mas havia algo diferente naquele encontro. Talvez fosse o timing. Talvez fosse o reconhecimento de uma dor que ele próprio conhecia bem, mesmo vivendo uma realidade completamente oposta. Michael sabia que poderia simplesmente seguir em frente. Ninguém cobraria explicações. Ninguém jamais saberia. Ainda assim, naquela mesma noite, ele fez uma escolha que não envolvia anúncios, contratos ou promessas públicas. Uma decisão silenciosa, tomada longe de qualquer holofote. Ele acionou pessoas de confiança, deu instruções claras e pediu algo fundamental, descrição absoluta. Não queria que aquilo fosse associado ao seu nome, nem usado como exemplo. Para ele, a importância estava no efeito, não na autoria. Era apenas uma resposta humana a uma situação humana. Enquanto isso, o desconhecido voltava para casa sem saber que aquela conversa breve continuava viva na mente de Michael. Para ele, o encontro já havia sido marcante o suficiente. Ter sido ouvido, mesmo que por poucos minutos, já parecia algo improvável. Ele não alimentava expectativas. Não esperava consequências. Apenas seguiu sua rotina, acreditando que aquele momento ficaria como uma lembrança estranha e intensa, algo para guardar em silêncio. Dias depois, porém, algo inesperado começou a acontecer. Problemas que pareciam insolúveis começaram a encontrar caminhos. Portas que estavam fechadas há meses se abriram de forma quase inexplicável. Não foi um milagre repentino, mas uma sequência de pequenas mudanças que, juntas, alteraram completamente sua trajetória. Ajuda prática, orientação correta, tempo para reorganizar a própria vida. Tudo chegou de forma discreta, sem holofotes, sem explicações detalhadas. Apenas o suficiente para que ele pudesse respirar novamente. Com o passar das semanas, o impacto daquela decisão silenciosa se tornava cada vez mais claro. O homem começou a reconstruir aspectos da vida que julgava perdidos. Recuperou a confiança, retomou planos abandonados, voltou a enxergar possibilidades onde antes havia apenas bloqueios. Em nenhum momento houve contato direto com Michael novamente. Não houve acompanhamento visível, nem mensagens. E talvez isso tenha sido o detalhe mais poderoso de todos. A ajuda não vinha acompanhada de controle, cobrança ou expectativa de gratidão. Do outro lado, Michael seguia sua rotina intensa, shows,
viagens, compromissos. Para quem estava ao redor, nada havia mudado. Mas internamente, aquela decisão permanecia como um lembrete silencioso de quem ele queria ser longe do palco. Ele nunca comentou o assunto com a equipe. Nunca usou o gesto como referência moral. Para ele, aquilo fazia parte de algo maior, uma responsabilidade que sentia desde muito jovem, a de não ignorar pessoas apenas porque o mundo colocará em um pedestal. Alguns membros mais próximos perceberam mudanças sutis em seu comportamento. Um cuidado maior com histórias individuais, uma atenção diferente a situações delicadas. Não sabiam a origem exata disso, apenas sentiam que Michael parecia ainda mais consciente do peso de suas escolhas. Ele sabia que não poderia mudar o mundo inteiro, mas também sabia que, para uma pessoa específica, uma decisão tomada no momento certo podia significar tudo. O desconhecido, por sua vez, só anos depois compreenderia a dimensão do que havia acontecido. Ao olhar para trás, percebeu que aquela noite havia sido um ponto de virada absoluto. Não porque alguém famoso entrou em sua vida, mas porque alguém decidiu agir sem transformar isso em espetáculo. Ele nunca contou a história em detalhes. Preferia mantê-la protegida, quase íntima. Para ele, aquele gesto só tinha valor porque havia sido silencioso. Com o tempo, a vida seguiu seu curso para ambos, em caminhos completamente diferentes. Michael continuou sendo observado, analisado, julgado e celebrado pelo mundo inteiro. O homem seguiu sua trajetória longe de qualquer fama, reconstruindo sua existência passo a passo. O elo entre eles permaneceu invisível, conhecido apenas por quem viveu aquele momento. E talvez isso explique por que a história nunca ganhou manchetes. Ela não foi feita para o palco. A decisão silenciosa de Michael Jackson não entrou para livros, não foi usada para reforçar sua imagem pública, não se tornou parte de um discurso inspirador. E ainda assim, foi uma das ações mais genuínas que alguém em sua posição poderia ter tomado. Ele não tentou provar nada para ninguém. Apenas respondeu a um instante em que sentiu que ignorar seria mais fácil, e escolheu o caminho mais difícil. Anos depois, quando o nome de Michael passou a ser discutido sob inúmeras perspectivas, aquela história permaneceu intacta, fora do alcance das narrativas extremas. Ela existia como um lembrete simples de que o verdadeiro impacto nem sempre é visível. Às vezes, ele acontece em silêncio, longe das luzes, longe do aplauso. Uma decisão tomada em poucos minutos pode alterar o destino de alguém para sempre. E talvez esse seja o legado mais raro de todos. Não o que é medido por números, recordes ou multidões, mas o que vive discretamente na história de alguém que nunca apareceu nas manchetes. Uma decisão silenciosa de Michael Jackson mudou a vida de um desconhecido. E o mundo jamais precisou saber para que isso fosse real.